Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Laura, eu sou uma brasileira que mora em Portugal e eu estudo aqui em Coimbra, na Universidade de Coimbra. E eu resolvi gravar esse vídeo pra falar um pouco sobre a minha experiência de quando eu cheguei aqui em Portugal. Então hoje eu separei 10 hábitos brasileiros que são considerados estranhos aqui em Portugal. Vamos pro número 1, que é um que me fez pagar um micaço aqui no meu primeiro dia em Coimbra, que é chamar as pessoas de moço ou moça. No meu caso foi moço. Fui jantar fora em um restaurante, né? Meus pais e uma amiga minha que já morava aqui e tava comendo. E o que a gente costuma fazer no Brasil? A gente pega e fala, moço, que é melhor de falar, garçom, vem aqui. Como menininha, bonitinha, peguei e falei, moço. Levantei a mão, né? Chamei ele viu que eu tava chamando ele olhou, depois virou. Depois olhou de novo pra mim e veio. Moço não, moço não. Gente, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Que vergonha. E assim, eu fiquei ali, eu nem conseguia comer depois. E eu fiquei, tipo, muito envergonhada. Mas minha mãe deixou ficar barato? Não deixou. Minha mãe pegou, chamou o gerente do restaurante e contou a história, contou o que aconteceu e se explicou. E falou que lá no Brasil é normal a gente chamar de moço e tal. No fim das contas, o gerente entendeu, pediu desculpas pra nós e pediu desculpas em nome do garçom e disse que depois ia ter uma conversa com ele. Eu não sei o que virou, se ele ainda tava trabalhando lá, se não tá, mas enfim, eu não sei porquê, mas aqui é feio chamar assim. Segundo hábito dos brasileiros, que também é nesse âmbito de pedir as coisas e que o brasileiro faz muito e também faz muito aqui em Portugal e o pessoal até já conhece isso, é pedir uma coca. Não faça isso, sabe por quê? Porque você na verdade vai estar pedindo cocaína e a pessoa vai ficar... Aconteceu comigo também, claro, eu fui num café, todo mundo pediu sua bebida e tal, chegou a minha vez, o que você vai querer? Eu quero uma coca. Aí o garçom ficou olhando pra mim, eu olhando pra ele pra mim, eu pra ele. Uma Coca-Cola? Eu, sim. E depois foram me falar que aqui coca é cocaína. Quando a gente fala coca no Brasil também é, mas tipo, quando a gente é normal a gente pedir uma coca. Aqui, se você quiser, você fala cola. Eu quero uma cola. Só que no Brasil, se você chegar e falar, eu quero uma cola, o garçom vai perguntar, líquido ou bastão? Enfim, na dúvida, fala, eu quero uma Coca-Cola, por favor. Pronto, é isso. Terceiro hábito, que é também nesse âmbito de pedir as coisas, é você chegar, por exemplo, na papelaria e pedir um Durex. O funcionário vai falar assim, olha, é ali na farmácia, tá? Por quê? Porque aqui Durex é preservativo, é uma marca de um preservativo. Não é a fita de colar. Aqui é fita cola. O quarto hábito é uma coisa que a gente faz, normalmente no Brasil é considerado normal, mas aqui, por favor, não faça. Vai até soar como falta de educação, que é jogar o papel higiênico que você se limpa no lixo do banheiro. O lixo não é pra isso, o lixo é pra absorvente ou qualquer outra coisa que você não vai jogar na privada, ou melhor, na sanita. Aqui a gente joga, é higiênico, o mais higiênico é você jogar os papéis que você usa pra se limpar no banheiro na sanita. Aqui o encanamento suporta mais esse tipo de coisa, ou seja, você pode jogar papel higiênico e tal, e dar descarga que, ok, ele vai embora e tal. No Brasil já não é bem assim, então é por isso que a gente costuma jogar os papéis no lixo. É que se você pegar e jogar um monte de papel na privada no Brasil e dar descarga, e aí entupir, vai ser falta de educação, porque tipo, pedem para não jogar o papel na privada, pedem para jogar no lixo. Enfim, é uma questão de costume. Mas aqui não se joga papel no lixo. Quinto, é assim, toma cuidado, porque com isso você pode passar muita vergonha. Que é o que a gente costuma dizer que quando a gente precisa fazer um trabalho informal aí, trabalhar durante os dias, é fazer um bico. Não fala isso aqui em Portugal, em voz alta, e com esse sentido. Porque na verdade você vai estar falando que você quer fazer um sexo oral no órgão masculino. E vai ficar todo mundo te olhando horrorizado, claro. O sexto hábito, assim, não é considerado falta de educação nem nada, mas é muito estranho, a pessoa vai ficar muito à toa. Que é você chegar e cumprimentar igual a gente cumprimenta lá no Brasil, que é só com um beijinho. Não, aqui são com 2 beijinhos, é o normal. As primeiras pessoas que eu cumprimentei, eu sempre ia e dava um beijinho, e depois elas viravam a cara e ficavam esperando o próximo. E eu ficava tipo, que foi? Era muito estranho. E se você pensa que é só a gente que vai passar vergonha com isso, não é. Os portugueses também ficam à toa e ficam envergonhados. Por exemplo, meu namorado, quando foi conhecer minha mãe, ele também ia dar 2 beijinhos. E ela, como brasileira, só dava um. E o que aconteceu? Ela deu um e depois saiu e foi me abraçar. E ele ficou com a cara esperando, ele deu um beijinho. E o outro ficou esperando. Quando viu, ela já tava me cumprimentando. Então foi muito engraçado isso. Então assim, as pessoas ficam meio à toa. Então aqui o costume é dar 2 beijinhos. 2, não 4. O sétimo é considerado, sim, falta de educação. Que é ficar fungando o nariz quando você tá com o nariz entupido ou escorrendo e tal.
Aqui eles acham isso falta de educação. Mas em defesa eu tenho que dizer que eles fazem uma coisa em relação a isso, que no Brasil vai ser falta de educação, que é assoar o nariz em qualquer lugar, em qualquer momento. É muito estranho os portugueses fazem isso. Às vezes você tá na mesa comendo eles... Então se você ficar fungando aqui, eles vão achar falta de educação, então prefira assoar o nariz. Se você não quiser assoar na frente de todo mundo, sei lá, sai, vai no banheiro e tal. Mas aqui é assim. O oitavo, assim, é uma coisa bem relativa. Pode acontecer que a pessoa não ligue, mas pode acontecer que tenha gente que não gosta, que realmente não gosta, que foi o meu caso. Que é pagar uma quantia pequena com uma nota grande. Minha história foi o seguinte, também no meu primeiro dia em Coimbra. Meu primeiro dia em Coimbra, assim, foi mágico. Eu podia fazer um vídeo só falando desse dia. Eu fui pegar um táxi. Quando o táxi parou pra me deixar onde eu ia ficar, eu fui pagar com uma nota de 10 euros. Eu não tinha outra coisa, moeda nem nada, eu só tinha aquela nota e a nota que eu ia pagar. Tinha dado 4 e alguma coisa e tal. Eu dei pro taxista, o taxista olhou pra mim e ficou tipo, que isso? E eu, toma? E ele começou a gritar comigo, a ser sem educação e falar um monte de coisa. E eu não entendia nada, porque era meu primeiro dia aqui e eu não entendia nada do que nem o português falava, eles falavam muito rápido. Só que eu consegui entender que o cara tava bravo comigo, porque eu tinha dado uma nota com uma quantia muito maior do que eu tinha que pagar. E ele não tinha troco pra mim, o que ele ia fazer, não sei o que. Começou a me dar o maior sermão e eu já toda envergonhada, toda tipo, bro, por que você tá pirando por causa disso? Eu peguei e falei, olha, toma, pode ficar com o troco. Dei a nota de 10 euros e fui embora. E o cara, não sei o que, não, fica. Saí do carro e fui embora. Claro, cheguei até onde estavam os meus pais e contei isso pra eles e minha mãe ficou brava comigo. Mas então, assim, o que eu digo é pra vocês tomarem um pouco mais de cuidado com isso. Tipo, andar sempre com moedas, entendeu? Trocado e tal. Porque aqui é meio chato quando você sair pagando sempre com notas altas, coisas que a pessoa tem que juntar um troco lá e tal. O nono hábito, que é muito brasileiro, é muito brasileiro, que é o que a gente faz de andar em todo lugar de chinelo. A gente vai no shopping de chinelo, a gente vai na rua de chinelo, a gente vai na casa de um amigo de chinelo, a gente vai numa festa de chinelo, eu já vi gente indo de chinelo em festa. E é uma coisa muito brasileira e é normal, principalmente, sei lá, no calor e em cidades que são de praia e tal. Mas aqui não, as pessoas acham muito estranho isso. E eu, assim, eu perdi esse hábito. E agora eu nem quando eu saio ali na praça pra levar a minha cachorra pra fazer xixi, eu tiro o chinelo que tô aqui dentro de casa e coloco um sapato fechado, porque, sei lá, é costume daqui. Então, tipo, você não vê ninguém aqui de chinelo no shopping ou Nossa, na faculdade. Você nem sonha em ir de chinelo pra faculdade, você fica tipo... Brrr. Mas assim, cada um. Não é proibido de ir de chinelo aqui, só tô dizendo que não é muito comum. E agora o último, mas não menos importante, uma coisa assim que até quando os portugueses querem imitar os brasileiros, eles fazem isso. Uma coisa muito típica brasileira, que é chegar aqui e ficar chamando todo mundo de você. Você. Não faça isso, gente. Porque aqui, gente, não é igual no Brasil, que você pode chamar todo mundo de você ou no máximo chamar de senhor ou senhora, não. Aqui a maneira informal de tratar as pessoas é o tu. Então, o que acontece? A gente tem que chamar as pessoas de tu? Não, menos ainda. Por quê? Tu é a segunda pessoa do singular. E você, a gente usa pra tratar a segunda pessoa do singular, mas a conjugação dos verbos é na terceira. E aqui o que acontece? As pessoas, quando não querem falar informalmente, falam na terceira, tratam a pessoa com que elas estão falando pela terceira pessoa. Só que o você é um meio termo entre isso, então, tipo, não dá pra chamar qualquer um de você. Por exemplo, você não pode chamar uma pessoa mais velha ou alguém que você não conhece, ou um professor no meio da aula de você. Então, o que você vai falar? Você vai falar, olha, a senhora precisaria de ajuda. Aqui, senhora ou senhor não é tão comum, mas eu uso porque eu não sei como tratar. Ou então quando eu vou falar com o professor, o professor saberia me dizer se blá 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 blá. Você é uma coisa assim, não é super informal como tu, mas também não é uma coisa legal de você falar com qualquer um. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha vida aqui em Portugal, me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. E fiquem atentos que vão sair mais vídeos aqui no canal. Um beijo e até a próxima.